na frente, do outro lado. Já ficou. Hoje nós vamos começar o estudo sobre o decreto de Deus. O título aí é Os Decretos de Deus. Mas nós já começamos uma discussão lá no grupo. Além daquela discussão, outra que o Helder colocou que é muito salutar, eu acho que eu não sei se a gente discute, eu ia trazer ela para cá, mas nem todo mundo que está no grupo está aqui, né? Eu vou acabar respondendo no grupo, porque é uma discussão que não é para você ficar discutindo assim no grupo. Porque cada um tem que apresentar a sua ideia, e ali você está falando, outro já corta, e você perde o raciocínio. Porque a discussão que o Helder abordou ali, ela é uma discussão do campo da ética. No entanto, a pergunta foi voltada para a área da soberania de Deus. E se está incluído dentro do decreto de Deus. Então, ela transpassou a questão da ética e foi para o campo da determinação de Deus, né? Então, eu acho que para essa aula discuti-la seria muito bom, mas todos estivessem aqui, né? A gente não sei se a gente discute lá no grupo, eu acho que a discussão não vai ficar legal, a gente não vai concluir a discussão. Porque, então, já é um que pega. A gente podia marcar pelo menos uma vez por mês para a gente fazer uma chamada em grupo. Ia ser legal. Pode ser. A gente propor alguns tópicos durante o mês para nossa chamada em grupo. Pode ser, velho. Pode ser, porque fica bacana uma discussão que nem essa. A outra também. Podemos falar, eu passei um material lá para vocês, trouxe uma definiçãozinha. Mas hoje eu já pensando nessas ideias aí. Os decretos. Um decreto, decretou, né? São várias coisas. Mas ele fez um decreto só. Isso. Nós vamos tentar dar uma explicação ali para vocês. Dentro do próprio estudo aqui a gente vai ver a definição que é dada. A própria apostila já trata o termo da maneira que é mais correta. O título está de um jeito, mas dentro da apostila você vai ver que o termo usado é outro, né? Aqueles artigos que eu passei para vocês são artigos, parte deles é extraído do monergismo, algumas traduções que o Felipe Sabino fez, muito bom, material excelente. Outras é de igrejas batistas, igrejas batistas reformadas, cara, surpreendente. Tem um lá que trata da Confissão Batista, e se você pega a Confissão Batista, eles copiaram a Confissão de Fé, né? Só mudou alguns termos, mas copiou a Confissão de Fé. E o cara vai explicando isso, cara, e fazendo os apontamentos sobre o decreto de Deus. Então, assim, é muito bacana. É bom você ver um batista reformado. Não é aquele batista que... O Granconato, às vezes, ele dá umas bolas fora. O Granconato, por exemplo, fala de decretos, né? Mas você vê a Confissão de Fé Batista, é o decreto. O comentário que o cara faz é em cima de decreto de Deus, do decreto divino, né? E assim, tem muitos assuntos que são relevantes, são muitas perguntas, são muitos questionamentos. Esse é um tema que ele talvez seja o tema mais complexo para nós tratar, como presbiterianos, como reformados, porque é dentro dessa área que nós somos muito questionados, né? Perguntas como, se Deus decretou tudo, então Adão não tinha opção. É uma pergunta que nós vamos lá na frente, acho que fazer. Então, Adão não tinha opção a não ser pecar, e aí, como é que eu vou responder isso, né? Então, algumas perguntas que parecem ser infantis, mas geram uma dificuldade para responder, tem fundamento. Eu não faço essa pergunta porque a minha matriz cristã é reformada, então eu cresci num ambiente reformado. Então, durante toda a minha vida cristã, eu ouvi sobre isso, escola dominical, revista escola dominical, livros que eu li, seminário que eu fiz, instituto que eu fiz, mestrado que eu fiz, não concluí, mas fiz. Então, a minha vida toda, estudando sistematicamente, são 13 anos de estudo sistemático das escrituras e da teologia, foi só nessa área. Então, é ilógico eu fazer uma pergunta dessa. Mas quem não nasceu num ambiente como esse, que não foi treinada, a mente não foi treinada, educada dentro desse ambiente, é claro que ele vai ter essas perguntas. E há um fundamento para eles. Eles têm uma pergunta
Mas eles têm respostas baseado nas pressuposições teológicas deles, mas eles têm uma resposta. E muitas vezes essas perguntas, elas geram um certo desconforto para nós. E são perguntas lógicas. Por exemplo, essa que eu iniciei. Deus decreta tudo o que acontece. Deus é a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, ele decreta tudo aquilo que acontece. Se ele decreta tudo o que acontece, a queda é decreto. Não só a queda é decreto, como o pecado em si é um decreto de Deus. Se a queda é um decreto, o pecado é um decreto de Deus, Adão não teria outra opção a não ser cumprir isso. Mas talvez você me diga, mas Adão fez isso por causa da sua decisão. Deus não pode ser culpado pela decisão que ele toma. Ora, eu te respondo. Adão teria outra opção a não fazer essa escolha para que o pecado não acontecesse, uma vez que já estava decretado que isso ia acontecer? E aí? Como responder? Isso. E aí é o que é mais complicado ainda. Porque dentro da teologia, assim, se Adão não tivesse livre-arbítrio, ele não pecaria. Se ele não pecasse, o eterno propósito de Deus não se cumpriria. Então ele precisava pecar. Para que ele pecasse, Deus o habilitou. Ou não? Porque quando Deus deu o livre-arbítrio para ele, porque Adão já tinha o que nós chamamos de livre agência, capacidade de agir. Porque ele já tinha liberdade natural. E é dentro da nossa liberdade natural que nós temos a livre agência. Então, eu estou usando aqui o termo liberdade natural. Esse é um termo que o Dr. Eber usa quando ele faz distinção entre liberdade natural e livre-arbítrio, ou liberdade espiritual. Né? Então, a liberdade natural, que é algo necessário, é parte da nossa essência, e sem ela nós não somos humanos. Então, ela nos ajuda a fazer escolhas. Mas a liberdade natural, ela não nos permite escolher contrário à nossa natureza. Nós sempre escolheremos de acordo com a nossa natureza. De acordo com a minha essência. Então, a liberdade natural, se Adão tinha uma natureza boa, se a natureza de Adão era boa, no início qual seria a escolha dele? Escolha boa. Ele pecaria? Não. Então ele precisava de uma liberdade que o habilitasse a escolher de forma contrária à sua natureza. A natureza dele era boa. Então ele foi dotado com uma liberdade que ele pudesse escolher de maneira ruim. Por isso ele tinha liberdades, como diz Agostinho. Posso não pecar? Posso pecar e posso não pecar? E aquela coisa toda, né? Posso pecar, posso não pecar. Isso. Que era o estado de Adão, né? Podia pecar. Aí o nosso estado é... Posso pecar é o estado... Eu não posso não pecar. Eu não posso não pecar. Eu não tenho opção de não pecar. Isso. Aí, salvo, Cristo... Posso pecar e posso não pecar. Isso. Como é que é? Posso pecar e... Aí o nosso estado em Cristo é... Posso pecar e posso não pecar. Isso, são os dois. Os dois. No céu é posso não pecar. Volta ao estado... Não o estado original, porque o estado original era posso pecar. O estado original. Tá. Nessa discussão aí, o que eu vejo é o seguinte. Tanto arminianos quanto reformados, calvinistas, admitem que Deus tem autoridade para decretar tudo o que ele quiser. E do lado arminiano, eles acreditam no decreto, mas eles não acreditam, essa discussão que eu vi no debate lá, o arminianismo ele defende que Deus não decreta todas as coisas, que Deus não decreta a roupa que eu vou vestir, que Deus não decreta onde eu vou e nem decreta quando eu vou ser salvo. Deus decretou algumas coisas, como o juízo final, aí ele vai usar a Bíblia lá, que Deus fala para Jó que decretou o limite do mar e tal. Só que calvinistas e arminianos concordam que Deus tem autoridade e poder, sabedoria e tudo mais, para, se ele quisesse, ele decretar. E a diferença é que nós acreditamos que Deus de fato decreta, o Spurgeon
John Piper, citando o Spurgeon, ele vai dizer que o Spurgeon, em alguns momentos, ele tinha gota e ele se refugiava no sítio da família dele lá, e aí ele via tinha uma fresta eu sempre cito esse exemplo, porque ele tinha uma fresta na parede, e de manhã, o sol da manhã batia na fresta, ele via aquele raiozinho de sol que pegava no chão, e aí ficava aquela poeirinha ali que dá de ver, a gente vê, né? E ele fala assim que Deus colocou cada grãozinho de poeira no devido lugar ali, né? O John Piper cita o Spurgeon falando isso, né? O calvinista crê assim. O arminiano crê que Deus tem poder para fazer assim, mas ele não faz, né? Aí, com relação à nossa natureza, o arminiano fala que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer com que não pode impedir o livre-arbítrio do ser humano. Então, acho que é tudo questão assim, de linguagem, né? E também na discussão desse tema, a gente levar a discussão para onde ela tem que ser. Porque se eu falar assim, Deus decreta, aí o menino fala, Deus não decreta. Entendeu? Fica esse disse não disse, né? Isso. E aí é que entra. Por isso é que nós, é muito maçante, é muito chato, eu sei que esse negócio de você ter que ir pregar um sermão e você ter que sentar lá de preferência para nós que somos teólogos e está em formação, sentar com a Bíblia grega na mão, ou quem tem o aplicativo que vai facilitar. Eu sou meio das antigas, eu gosto de pegar a Bíblia mesmo, grega. Eu gosto da dificuldade. Eu não tenho. E eu uso. Eu tenho no meu celular, eu uso. Quando eu estou encontrando muita dificuldade mesmo, aí eu recorro. Mas geralmente eu gosto. Isso é coisa pessoal minha. É que nem livro. Tem gente que gosta de pegar o livro PDF. Eu não gosto. Eu tenho vários livros PDF, mas eu vou lá e compro o livro. Porque eu gosto de ler o livro e riscar e fazer um monte de coisa. Então, assim, eu sei que é chato, eu sei que é maçante, mas sentar, pegar o texto, traduzir termos, ver terminação de palavra, que nem o que eu falei domingo, da palavra lá em Ananias e Safira. Porque entraste em acordo. A palavra acordo, tanto que Lucas registrou que Ananias entrou em acordo com Safira, quanto que o Pedro falou para Safira, porque entraste em acordo com seu marido, eles usam a palavra da mesma raiz, mas com terminação diferente. E a terminação está linkada exatamente com a palavra subsequente. A palavra que Lucas registra lá entraste em acordo com seu marido, acordo ali, a terminação dela dá a ideia de um acordo para roubar, uma trama para lesar alguém. Esse é o sentido. Já o acordo que Pedro fala ali é um acordo para mentir, para encobrir algo que tinha sido feito. É um conluio para encobrir algo que tinha sido feito, enquanto o outro era para usurpar, tirar. Né? Então você vê que a mesma raiz, a terminação dá um sentido diferente, mas que engloba o que está acontecendo ali. Eles roubaram e acordaram em mentir para encobrir o roubo. Entende? Então, assim, é muito bacana isso. Mas para você chegar a essa conclusão, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá. Isso é bastante. É tão fácil ele ler acordo, né? Só que aí você perde a riqueza de dar esse detalhe que dá uma maior profundidade no texto. Né? Que dá um sentido mais amplo do que estava acontecendo. Então, realmente, ali havia uma inclinação no coração deles para maldade. O que eles fizeram ali. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas cujo coração eram maus. Eles não tinham, talvez, levado pela situação. Mesmo assim, eles não tinham nenhum pudor em fazer aquilo que é errado, e encobrir o seu pecado, e assim sucessivamente, dando a desculpa que fosse necessária. Não se arrepender do que havia feito. A Safira teve a oportunidade. Ela vem 3 horas depois. Ela teve tempo de pensar. Mas que ela sabia que o marido dela tinha morrido? Não sabia. Porque ele falou, olha, tá aí os pés do que... Mas aí, talvez ela pensou assim, mas eu não posso fazer isso com meu marido. E aí ela coloca o marido acima da verdade, acima da relação dela com Deus. Se eu falar a verdade, meu marido vai ser prejudicado. Talvez ela pensou isso.
Para ela chegar e, não, realmente foi assim mesmo. Você vê como é que a coisa... Uma coisa interessante no texto é porque, assim, uma coisa que a igreja erra hoje, né? Nosso irmão é tão abençoado, você viu, tanto que ele doou, né, para a igreja, né? Nas igrejas presbiterianas, não estou falando de igrejas neopentecostais, nas igrejas presbiterianas. Tinha um empresário aqui de Paraná, que a gente não pode dar nome, né, porque esse vídeo vai para o YouTube, né, que reformou algumas igrejas aqui, né? E aí, assim, ok, mas tinha gente falando tão bem como se a mulher fosse, sim, como se tivesse uma auréola em cima da cabeça dela, assim, né? Nossa, mas é uma irmã muito abençoada e tal. Só que uma irmã, assim, ela fazia, mas gostava de controlar. Eu sei, porque eu vivia isso. Então, assim, se a gente não tivesse pulso, ela controlava, ela assumia. Então você tinha que se posicionar, não ter medo de dizer assim, tudo bem, a senhora está pagando, mas aqui a igreja, quem manda sou eu. Quem manda é o conselho da igreja. Tinha vezes que tinha que se... eu quero que seja... Não, peraí, não. Isso que tem que ser feita uma consulta com o conselho. Ela queria fazer do jeito dela. Mas peraí, quem vai usar não é ela. Quem vai usar, claro, é aqueles que estão... Então, os membros tinham que ter, do máximo, o conselho tinha que ter uma opinião sobre aquilo. Então, se você não deixasse, ela... Uma dificuldade que eu tenho. Eu estou falando porque eu sei quem ela está falando. Uma dificuldade que eu tenho, porque é um termo que eu ouvi recentemente em um elogio para o Aristóteles, né? Porque o Aristóteles ele não concordava com Platão, com as ideias sobre a vida após a morte, essas coisas. E os seguidores do Platão também teve algumas religiões que surgiram a partir da filosofia platônica, que já era resultado de filosofias anteriores, conforme a gente viu naquela aula. Mas, enfim, o elogio para Aristóteles é assim, é que quando Aristóteles expunha esses adversários dele, expunha as doutrinas e tal, as ideias, aí a moça lá usou uma palavra assim, honestidade intelectual. Eu achei bem interessante esse termo, que é a dificuldade, que é a coisa que faz a minha vida ficar mais difícil, porque ela falou o seguinte, você pode consultar os escritos de Aristóteles e os escritos que você vai encontrar aí, pouco, mas encontra dos adversários dele, tá? E você vai ver a mesma coisa que eles falavam sobre as doutrinas dos adversários de Aristóteles. Digamos que Aristóteles fosse um calvinista e fosse falar dos arminianos. O que o Aristóteles falava da crença dos arminianos era a mesma coisa que os arminianos falavam da crença deles. E ele falou assim, que ele era honesto em repetir o que estava vindo de lá. Ele não repetia dando a versão dele já. Ele dava a resposta dele depois. A minha dificuldade é assim, que é muito mais difícil fazer isso. É muito mais fácil quando você for falar de uma doutrina, você falar já dando a sua versão, você já o que acontece quando está a pessoa que ouve, se ela não ouviu a outra, ela vai ter uma ideia errada no final das contas. Porque assim, o que acontece, irmãos, nós somos muito de narrativa. Então, eu estou lendo aqui o que a Confissão de Fé diz. Os decretos de Deus, eu vou até aproveitar e ler a definição. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, eu li aqui o que a Confissão de Fé diz. Eu fiz essa leitura, eu visualizei. Agora, eu posso narrar o que eu li. E na minha narração, eu vou dar a minha interpretação daquilo que eu li. Você está entendendo? Como é que é? Então, o que eu vou fazer é interpretar o que eu li. E na minha interpretação, eu vou dar a minha opinião. Então, eu posso repetir a narrativa, repetir a exposição da Confissão de Fé, narrando de acordo com a minha interpretação. E na minha interpretação está ainda a minha opinião. Aí eu fiz isso para você nunca tinha lido a Confissão de Fé. Aí você pegou aquilo lá, a Confissão de Fé diz, aí você repete o que eu falei. E aí quando você faz isso, você pegou a informação que eu te dei e agora você vai interpretar como se fosse sendo da Confissão de Fé. E aí você vai dar a sua interpretação e já vai sair uma definição já mais deturpada ainda. E assim a rede vai se formando. Então, é muito difícil você ser fiel, você dizer, ó, a Confissão de Fé diz ipsilita assim, assim. Agora, a minha interpretação, a minha crítica da Confissão de Fé é essa.
eu discordo dela nesse ponto. É isso que é a fidelidade intelectual, é o termo que você usou, honestidade intelectual. A confissão de fé diz isso e isso aqui. Quem está ouvindo, ele está recebendo a informação correta. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho uma opinião quanto ao que ela fala. E eu acredito nesse ponto. Então a pessoa vai fazer a distinção do que você está falando, do que é sua opinião, do que realmente confissão de fé. E há muita desonestidade hoje em dia, nesse campo teológico, no campo da discussão acadêmica, intelectual, porque as pessoas elas deturpam o que você fala. Elas cortam pontos do que você fala, distorcendo aquilo que você fala. Então, quem está ouvindo lá no final da ponta, ele vai ouvir uma outra versão daquilo que é a realidade do que você disse. Por isso que, às vezes, a gente é até acusado de ser mais calvinista do que calvino. Exatamente. O ser humano tende, naturalmente, a um extremismo. Isso, eu acho que é tanto da direita quanto da esquerda, quanto do crente, quanto do não crente. Mas a minha dificuldade em relação a isso, por exemplo, é identificar os pontos. Por exemplo, o calvinista e o arminiano creem em soberania de Deus. Isso é uma coisa que está nas duas linhas teológicas, né? Sim. Embora eu não goste de chamar muito o arminianismo de linha teológica, mas enfim, está nas duas linhas teológicas, né? Inclusive, já ouvi dizer que o Armínio ele não acreditava na cair da fé, né? Ele acreditava assim, que eu escolhia servir a Deus e a partir daquele momento Deus não me perdia mais. Segundo, já ouvi dizer que esse quinto ponto do arminianismo foi colocado pelos remonstrantes, né? Então eu gostaria até de ver, assim, por causa que para nós hoje, quem bate mais de frente com relação para entender como é que funcionam os decretos de Deus é os arminianos. E os neopentecostais que não são de discussão teológica, eles têm a crença deles lá, e que é muito mais difícil convencer, porque assim, eles já estão, digamos assim, aguerridos, né? Eles já falam assim, mas você não acredita nisso, eu acredito, e pronto. Para eles está nessa questão aí, né? E aí eu queria que a gente visse assim, essa questão dos pontos em comum para a gente tentar entender o que realmente é diferente da gente para eles, né? Porque se a gente, igual tu já contou uma vez que teve um embate com a Adventista, né? Que ele chegou e falou umas coisas que tu não achava que ele falava, que ele cria daquele jeito, né? E aí, no embate, a pessoa fala, não, mas eu acredito assim também. Pois porque eu sempre aprendi que o adventista é salvo pela lei. Aí o cara chega e fala, nós somos salvos pela graça. É Jesus que nos salva, é a graça de Deus que nos salva, não é a lei. E aí, o que você faz? Você não tem mais o que falar. Mas se você conhecer a doutrina de maneira profunda, você vai entender que ainda que eles falem isso, a lei, eles creem na salvação pela graça em Jesus Cristo, mas a lei é necessária, porque sem a lei a salvação é incompleta. Logo, você é salvo pela lei. Só que muitos adventistas não sabem disso. Nós vamos pegar esse ponto aí, quando estivermos falando na questão da predestinação, fazendo a distinção, a gente pode trabalhar isso melhor. Pode ser? A gente pega, a princípio, é Adão ali. Porque para que aí eu acho que entra a discussão entre infra e super, não sei. Porque o infra ele vai dizer que Deus não decretou a queda de Adão, né? Ele vai dizer que Deus não decretou, que o decreto de Deus veio depois. Né? Houve um decreto, mas o decreto da queda, o decreto a predestinação, ela foi depois da queda, não antes da queda. E por isso infra, depois, abaixo. Depois que acontece a queda, Deus decide escolher. O supra, que está acima, né? Deus já decretou a eleição e decretou a queda, tanto dos eleitos quanto daqueles não eleitos. Nós vamos pegar isso aí. Só voltando aqui para a gente ir rapidamente, uma das coisas que mostra muito claro o quanto há uma deturpação no que a gente fala, é o que a história fala sobre calvinismo. Todas as vezes que os professores de história vão falar de Calvino na história, vão falar de Calvino sobre a predestinação. E que a predestinação para Calvino era a riqueza era a prova da predestinação.
Somente era rico, somente possui riqueza e uma boa vida aqueles que foram predestinados. Então eles defendem essa ideia. Aí você me pergunta, mas da onde eles tiraram isso? De qual escrito de Calvino eles tiraram isso? E aí eles se baseiam em falas de Max Weber, né? Principalmente no livro dele, Protestantismo e o Espírito do Capitalismo. Tira as falas de Max Weber dali, as ideias de Max Weber, para dizer que o calvinismo, daquele período, era uma religião de abastados, de ricos. Porque para Calvino, a riqueza era a prova da predestinação. Mas você não encontra nada nos escritos de Calvino sobre isso. Nada. A ética, isso, o espírito do capitalismo. Então, assim, deturpa o que Calvino fala, deturpa a doutrina da predestinação, e aí, isso é o que os alunos aprendem na escola. Isso estava lá no livro de história do meu filho. Isso estava lá no livro de história da biblioteca que eu peguei. É assim que os professores ensinam. Entende? Muito bem. Nós já damos aqui a definição. Uma coisa que é interessante a gente fazer aqui é uma distinção entre decreto e plano. Vocês vão ver em alguns artigos, naqueles que eu passei para vocês também, uma certa associação entre decreto e plano. O plano de Deus não é o decreto de Deus. E o decreto de Deus, porém, o plano de Deus está dentro do decreto de Deus. Então não é sinônimo. É a mesma coisa que as pessoas geralmente fazem sinônimo de predestinação e eleição, né? Sendo que predestinação e eleição não são coisas sinônimas. Deus planejou o seu, como está lá em Efésios, né? O seu eterno propósito, os seus planos, né? Porém, o plano não é o decreto em si. Deus planejou aquilo que deveria acontecer e estabeleceu em decreto aquilo da maneira como deveria acontecer. Né? Então, essa é uma distinção que a gente precisa fazer. Outra coisa, deixa eu ver se eu consigo. Eu trouxe aí tá aqui. Vou pular aqui. Caiu. Depois eu mexo aí. Será que eu estou fazendo nada errado? Vocês já leram algum decreto do governo, do prefeito? Algum decreto do presidente da República? Alguma coisa assim? Já tiveram a curiosidade de ler alguma? Só para a gente entender como é que um decreto ele é feito. Geralmente um decreto, você já vai ver lá no caput do decreto e a descrição ao que se refere aquele decreto, né? Vai ver lá, decreto do presidente, geralmente é disponibilizado aqui, alinhado à direita, né? Decreto do presidente da República quanto ao uso dos templos religiosos, ao uso dos templos religiosos. Vamos supor que o presidente decidiu regulamentar a utilização dos templos religiosos no nosso país. Então ele baixa um decreto. Então, já no caput do decreto vai vir a descrição sobre o que ele está falando, do que se trata aquele decreto, a finalidade daquele decreto, e como aquele decreto vai se desenvolver. Então você tem um caput que já descreve. E aí o decreto ele é composto de artigos. E aí o presidente ele vai estabelecendo artigo por artigo as definições. Primeiro, o que é um templo religioso? Artigo 1º.
templo religioso é usado, vai definir. Artigo 2º, ele vai dizer quem são os operadores nesse templo religioso. E assim ele vai descrevendo por artigo. Então o decreto, ele tem a sua definição do que é e os seus desdobramentos. O que o define, como ele vai acontecer, e assim ele vai escolher os assuntos que vai ser abordado. Quando nós falamos de decreto, nós estamos falando, e o decreto ele não é definido como decreto. Então cada ponto daquele ali não é um decreto. Cada artigo não é um decreto. E é isso que é importante. É parte do decreto. E que se você desmembrar, alguns desses artigos, eles terão definição completa. Por exemplo, artigo 1º. Templo religioso é um lugar que será utilizado para exclusivamente cultos religiosos, tal. Então você já tem ali uma definição. Se você tira esse artigo desse decreto, não importa, porque esse artigo ele não depende do decreto para se autodefinir, ele se autodefine. Agora, o artigo posterior não, porque ele está condicionado ao decreto, ele está condicionado ao artigo 1º, quem são os que prestam cultos no templo religioso, ele vai definir, então, existem parte desse decreto que ele se autodefine, existem outros que dependem do todo do decreto para ser entendido, né? Quando nós falamos do decreto de Deus, nós estamos falando de algo que Deus, desde toda a eternidade, decretou que acontecesse. Deus estabeleceu um plano na eternidade. Nesse plano, ele desenvolveu, vamos dizer assim, intelectualmente tudo aquilo que deverá acontecer, deverá e vai acontecer, vamos usar o termo lá de Apocalipse, né? Que vai acontecer na história, determinando o seu tempo de início, seu tempo de desenvolvimento, seu tempo de conclusão histórica, porque ele decreta também a eternidade e como vai acontecer na eternidade. Então, a eternidade é parte escondida em Deus. Nós não sabemos como será. Nós sabemos, pelo que as Escrituras diz, e ela se limita a isso, como vai acontecer as coisas dentro desse espaço de existência do nosso mundo, do cosmos. Depois é mera especulação de como vai ser. E aí você tem, dentro da área de escatologia, bastante especulações a respeito de como vai ser futuramente. Existem textos que te dão a ideia, existem afirmações que são apenas elucubrações dos textos. O que acontece depois também da morte? Existem textos que nos mostram claramente o que está acontecendo, mas são limitados e nós temos um limite de compreensão do que acontece depois da morte. Sabemos que morremos, estamos na presença de Deus, vamos estar na presença de Deus, vamos estar descansando, mas aí você tem uma série de afirmações a respeito do que já está acontecendo lá. Por exemplo, o Ida Hendricks fala que os crentes estão trabalhando fisicamente. O Dr. Ebert tem uma, não sei se ele ainda permanece com essa ideia, mas ele tem uma ideia, não sei se ele permanece, de que os crentes trabalham fisicamente. Para que os crentes trabalhem fisicamente agora, desenvolvam trabalhos físicos, Deus dá um corpo especial para eles. Então, da onde ele tirou isso? Então, é complicado. Mas ele tem a ideia. Então, são especulações. Então, as Escrituras, ela trabalha com uma linha horizontal e uma linha vertical. E que ultrapassar essas linhas é perigoso. A linha horizontal eu tenho um limite, eu não sei o que vai acontecer. Existem textos que falam que eu estou lá, vou estar na presença de Deus, as almas estão descansando. Mas o que estamos fazendo? A Bíblia não trata sobre isso.
falar que de um trabalho físico, falar de um corpo espiritual que é dado, é especulação. Tá? Eu tenho uma linha vertical, eu tenho um limite. A Bíblia fala de Apocalipse até o dia do juízo, do julgamento, da condenação dos ímpios e do chamado dos crentes para herdar a eternidade. Mas o que vai acontecer lá depois da eternidade, eu não sei. Mas se você ler alguns autores, tem uma série de defesas. Por exemplo, a vida vai continuar. A vida não só vai continuar, mas nós ainda continuaremos desenvolvendo famílias, tendo filhos, né? Alguns baseiam-se em Isaías 64, 65, né? Os filhos não mais morrerão, não terão filhos para a morte nem para o sofrimento, ou seja, pode ser que ele esteja dizendo ali que nós não vamos ter mais filhos para que eles não sofram, ou os nossos filhos que nós teremos, eles não morrerão mais, né? Então fala de criança lá, usa vários termos ali. Então, alguns tem texto bíblico que fala que o menino vai brincar com o leão. E a áspide, né? Então, assim, existem alguns textos que falam sobre isso, mas não aprofunda-se. Então, baseado em algumas ideias, em algumas teorias, tipo, se Deus nos criou para multiplicar e povoar este mundo, então esse é o plano de Deus. O pecado, ele desfigurou isto. Deus vai remover o pecado, mas não vai remover o seu plano. Então, significa que nós ainda continuaremos constituindo família. Continuaremos desenvolvendo, o que está lá, o mandato cultural, desenvolvendo cultura. A inteligência agora nossa sarada do pecado se desenvolverá de uma maneira perfeita. Criaremos coisas perfeitas para a glória de Deus, para o bem-estar deste mundo e nós, mas continuaremos criando. Então, assim, aí são teorias a partir de uma compreensão, de um raciocínio, né, já bíblico. Então, existe um decreto, o decreto de Deus, ele abrange a compreensão que as Escrituras nos dá. Uma linha horizontal, uma linha vertical, no qual nós podemos trabalhar dentro dele. As demais coisas serão especulação a partir de uma configuração teológica daquilo que nós já compreendemos sobre os temas. Pastor, aí tem uma outra dificuldade assim, para entender. Porque Deus não é responsável pelo mal, nem pelo pecado original, nem pelo mal que nós fazemos. Então, esse mal, ele é permitido, mas já é um mal previsto. E aí, eu queria entender o seguinte. Esse decreto, a gente pode entender ele como um documento ou contido de ordens e permissões, como pensando no documento aí, né? O documento da prefeitura lá diz que vai ter uma obra na rua da minha casa. E aí dentro desse documento lá existe uma previsão de chuva, porque vai ser em dezembro, por exemplo. Tem um plano, né? O plano feito lá inclui a possibilidade de chuva. No caso do plano de Deus, inclui algumas coisas que Deus sabe que vai acontecer. Aí a minha dificuldade é essa, assim, dentro da nossa liberdade, porque eu creio que a escolha para a salvação, ela não é uma possibilidade para um crente. Deus precisa dar uma capacidade para ele poder fazer essa escolha, porque a sua natureza pecaminosa só vai levar ele a escolher outras coisas. Né? E aí a minha dificuldade é essa, porque assim, é muito fácil entender isso aí desviando para o arminianismo, que vai dizer assim que Deus decretou todos os meios, mas Deus não mexeu na minha vontade. Então, Deus, para mim, por exemplo, Deus me trouxe ao culto. Deus estava lá quando eu estava escolhendo a roupa que eu ia. Deus determinou qual era a roupa que eu ia. Mas a escolha a escolha que eu fiz, levantando a mão lá no determinado dia, ela é uma escolha livre. Eu quis fazer isso. Né? Só que Deus preparou todo o terreno. Mas assim, e aí eu penso assim, que é muito fácil desviar disso aí para
para colocar no arminianismo. Falou assim, não, mas Deus só previu o que você ia fazer. Então. Só um ganchinho que você levantou. Você falou que eu decidi fazer isso. Eu quis fazer nele, quis falar. Aceitar Cristo, por exemplo. Eu quis fazer. Na realidade, eu me lembro muito bem quando eu aceitei Cristo, que eu me decidi, não foi por mim próprio. Foi algo que agiu dentro do meu interior e que eu acabei se entregando. Foi algo que irresistível. É realmente o que a palavra fala, é irresistível. A mensagem foi feita, eu lembro como se fosse no dia de hoje. E eu não aguentei, meus olhos encheram d'água, derreteu e eu tive que ir lá à frente. Quando eu vi, eu já estava lá sentindo aquilo. Então, não foi eu que decidi aquilo, não. Muita coisa na minha vida eu decidi. Mas que eu aceitei aquilo ali, eu quero isso para mim. Mas eu quero porque envolveu dentro de mim aquilo. Eu tenho essa... Mas assim, a conversão ela é diversificada, né? A minha foi desse tipo. Apesar que depois disso é igual... Pode pecar, não pecar. E a gente... Então, quanto a isso, é interessante que você falou. Isso é interessante que você falou. São duas perguntas que eu queria abordar, que são pertinentes. Deixa eu pegar a pera do Helder aqui. Depois eu tenho dificuldade com relação à vontade permissiva. Eu tenho essa dificuldade. Não decreto permissivo, porque o decreto de Deus ele é estabelecido, é algo decretivo. Mas a gente fala de vontade decretiva e vontade permissiva de Deus, né? Eu tenho dificuldade com essa vontade. Eu sei que os meus argumentos ele tem as suas dificuldades. Até para mim, eu talvez fique até sem conseguir responder algumas colocações, mas eu tenho dificuldade e eu vou explicar por quê. Se eu acreditar que Deus ele decidiu estabelecer uma vontade de permissão baseado na sua presciência. Então, não é nem na sua presciência. Eu já vou explicar o conceito da palavra presciência que os arminianos entendem equivocadamente. Mas baseado no seu conhecimento antecipado das coisas antes que elas aconteçam, eu tenho que entender também que certas coisas vão acontecer sem que esteja fora da vontade dele. Da vontade criativa dele, decretiva dele. Ou seja, certas coisas no mundo vão acontecer, independente dele desejar ou não. Não é a vontade de desejo dele, mas vão acontecer. Se eu acreditar dessa forma, então eu preciso crer como creem os teístas abertos. Eu tenho uma vontade livre de Deus. Eu tenho uma vontade na qual eu posso executar certas coisas, onde Deus vai apenas referendar ou não. Ou seja, Deus decidiu permitir a queda. Ele não decretou a queda. Mas ele decidiu permitir. Por quê? Porque ele sabia que Adão vai pecar. Então eu vou permitir isso. Para que isso cumpra o meu propósito. Então, ou seja, Deus está usando, ele sabe que Adão vai pecar, então ele vai encaixar o propósito dele dentro do erro de Adão. Ou eu estou errado no meu raciocínio? Vocês podem dizer. Adão vai pecar. Eu tenho um propósito para salvar os eleitos, para condenar. Adão vai pecar. Então eu vou encaixar isso aqui, ajustar. Então eu tenho dificuldade com a vontade permissiva de Deus. E que Deus permite, decidiu permitir que as coisas aconteçam. Eu creio num decreto absoluto de Deus, que Deus decretou todas as coisas. Eu sei que eu vou ter dificuldade até também estou estudando sobre isso, né? Certas perguntas vão me pegar no calcanhar ali, mas eu preciso crer num Deus soberano, que tem um controle absoluto de todas as coisas que acontecem, e que tudo que acontece é baseado na sua vontade, e não na sua permissão para que aconteça, mas é baseado na sua vontade de decreto. Ele decretou, estabeleceu como a história se desenvolvia nos seus mínimos detalhes. Eu preciso crer na soberania absoluta e na inteligência absoluta de Deus.
Deus, desde toda a eternidade, planejou algo. É o soberano Deus planejando os detalhes desse mundo. Ele não sentou como eu e você senta 2, 3 dias para planejar uma aula de escola dominical. Ele planejou os detalhes, não só da criação, os detalhes especiais da composição do corpo humano, nas asas de uma borboleta e outras coisas mais, como ele planejou tudo aquilo que vai acontecer, como está lá no livro de Salmo. Quando nenhum dos meus dias havia ainda, Deus já determinou cada um deles, escreveu no seu livro e determinou cada um deles como tudo deveria acontecer. Então, a Bíblia me fala de um Deus assim. Ela não fala de um Deus que permite a vontade do homem, as decisões do homem, e encaixa o seu propósito dentro dessas vontades e dessas decisões. Então eu tenho dificuldade em ver nos textos bíblicos isso. Talvez a dificuldade teológica de explicar certas coisas é que me permite pensar dessa forma. E aí eu vejo que o infralapsarianismo, ele faz muito uso disso, porque ele lança bastante mão dessa questão da vontade permissiva de Deus permitir. É uma maneira mais fácil de explicar certas coisas que acontecem nesse mundo. Né? É muito mais fácil eu chegar e dizer assim para um pai cujo filho recebeu uma moto de presente, e no mesmo dia que ele recebeu, falou: pai, eu vou dar uma volta. E ele sai para dar uma volta, e vem um cara bêbado, e atropela o seu filho e mata naquele dia. E o pai naquele desespero. É muito mais fácil, é uma explicação mais fácil e aceitável se eu chegar e dizer assim: olha, Deus permitiu que isso acontecesse, do que eu dizer assim: Deus decretou que isso acontecesse. Qual que seria mais difícil de aceitar? As duas coisas é difícil, mas qual que seria mais difícil de aceitar? O decreto de Deus. Então é muito mais fácil dizer: não, isso é permissão de Deus, existe um propósito nisso daí, tal, não sei o que, eu vou dando aquelas, vou dando aquelas maquiadas assim para poder, eu tento advogar Deus. Então eu estou ali como um advogado de Deus. É claro que eu não vou chegar assim: não, Deus decretou, de maneira nenhuma. Eu vou usar a sabedoria pastoral para aconselhar a pessoa sem mexer nesse ponto. Mas vai chegar em um momento da vida daquele homem que ele vai precisar entender que Deus é soberano até mesmo naquela situação. Mas dentro de mim eu sei o que aconteceu ali. Então, mas para uma explicação: por que, pastor? Por que, meu filho? Por que Deus fez isso? E geralmente eles perguntam, né? Eu fui uma vez visitar a irmã Elaine, cheguei na casa dela. Quando cheguei na casa dela, ela recebeu no portão. Ela falou assim: pastor, a mãe da vizinha aqui está na UTI. Vamos lá orar com ela, estava eu e a Gel. Essa eram umas 7h30 da noite. Aí nós saímos assim do portão da casa dela. E quando nós chegamos, assim, encostadinho, quando nós íamos entrar no portão da vizinha, vem uma das filhas: Elaine, o hospital acabou de me ligar. Mamãe faleceu. Tem que levar a fulana lá. O médico pediu para ir, eu não tenho coragem. Tem que levar a fulana, mas não fala para ela que a mamãe faleceu. Fala que o médico quer conversar e tal, e leva ela lá. Aí a Ana falou assim: você vai, pastor? Eu falei: não, eu vou. Aí fomos lá dentro, conversamos: olha, recebeu uma ligação, o médico está pedindo alguém da família para conversar e tal. Aí a mulher falou: não vou, não, vocês sabem que eu tenho dificuldade. Aí não pode. Aí ela falou: pode deixar que eu vou aí. Se arrumou, a gente foi, levei lá no HCR. A gente desceu do carro e foi subir, vocês foram lá, né, na UTI já, né? Quando eu tava subindo aquela rampinha da UTI, aí veio uma enfermeira. Oh, meu Deus, que essa enfermeira desceu naquela hora. Aí eu passando por ela, falou: mas o que a senhora está indo fazer lá em cima? Ela falou: eu estou indo lá ver minha mãe, o médico. Não, sua mãe acabou de descer. Ela estava no microtério. Ela faleceu. A enfermeira foi. Rapaz, aquela mulher deu um grito e já desmaiou. Aí eu já segurei. Aí ela se firmou. Aí começou:
Por que, meu Deus? Eu falei com o senhor. Por que o senhor fez isso? Eu falei que não era para o senhor fazer isso com a minha mãe. E comecei a bater a mão na parede. E tal, e ia pro chão, e levantava, e dizia, Deus, não era para o senhor ter feito isso. Eu pedi para o senhor não fazer isso. Por que o senhor fez isso com a minha mãe? E aquela agonia, gente. E começou a briga dela com Deus. A discussão dela com Deus. E aí eu peguei ela assim, já fui levando, e fui descendo, e fui levando, e ela gritando, e se soltando, e quem passava lá na rua escutava. E aí quando a gente chegou lá no necrotério, que ela viu a mãe dentro do saco, aí que foi terrível. Aí começou a rasgar o saco, tira minha mãe dentro desse saco, ela tá sufocando, olha o que isso fez, olha o que minha mãe tá fazendo aqui dentro, entendeu? Então assim, é um momento difícil, é uma situação difícil, e as pessoas já vão direto questionar Deus por que ele fez aquilo. Agora imagina você chegar e dizer assim, realmente Deus decretou a morte dela. E dessa forma... Olhando pelo outro lado, a presença do Senhor, a diferença que não fez isso. Não, depois aí eu fui acalmando ela ali, fui acalmando, falei, não, era preciso que ela estivesse aqui e tal, e tal. Fui acalmando, aí já orei com ela e tal. Demorou um certo tempo, mas ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Mas assim, o primeiro impacto é a coisa mais difícil do mundo. E olha que é de família batista, né? De família batista. Mas assim, então a permissividade, a vontade permissiva de Deus, ela é mais fácil, ela se encaixa mais dentro de um aconselhamento. E ela é muito mais fácil de ser aceita. Saber que Deus permitiu. O ladrão matou, mas porque Deus permitiu. Há um propósito nisso. Quer dizer, Deus decretou que aconteceria dessa forma. É muito mais fácil. Então, assim, é complicado. Eu tenho essa dificuldade com relação à vontade de permissão de Deus. Quem trabalha muito isso também, não é quem trabalha, mas ele explica isso, é o Ritini. François Ritini, naquele compêndio de teologia exegética, quando ele fala sobre a vontade de Deus, ele dá uma garibada assim, muito bacana nisso, da vontade de permissão, a vontade de decreto de Deus. Quem também trabalha um pouco sobre isso é esqueci o nome, são 3 volumes. 3 não, é 3. Vem aqui na cabeça. Não, ele é o holandês lá, não. E é uma tradução mais recente. Não é Bultmann, não. Ai, gente. Se eu lembrar aqui, eu falo para vocês. Eu comprei os volumes dele. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Se eu não lembrar agora, eu trago para vocês o nome. Eu mando uma foto lá no grupo lá das teologias dele. São 3 volumes. 3 volumes. Então, ele vai falar sobre isso. O Roger também vai falar um pouco sobre essa vontade de permissão de Deus, né? Mas, seguindo uma linha, eu tenho dificuldade realmente. Isso é eu. Mas tem aqueles que abraçam a ideia. Gente, tá sumindo o nome desse pessoal todo, Berkhoff. A minha primeira leitura sobre essa foi em Berkhoff, sobre isso foi em Berkhoff, né? Então, porque assim, as nossas escolhas, elas são relevantes. Sim, são. Elas são, nós de fato escolhemos as coisas. Sim. E a minha dificuldade de entender, assim, porque realmente Deus decreta. Mas a minha vontade, o que eu quero, o que eu faço, eu sou responsável por isso. E é isso que eu vou entrar agora para tentar responder a pergunta dele aqui, essa escolha. Nós temos uma escolha, nós temos que fazer uma escolha, temos. E a Bíblia está recheada de textos nela que fala de escolhas que nós temos que fazer. E muitas dessas escolhas estão relacionadas com a nossa espiritualidade.
Não vou nem falar de vida espiritual, porque não existe essa dicotomia entre vida espiritual e vida não espiritual. Isso quem inventou aí foi até o, né, vamos dizer assim, vem de linha não reformada, né? Aqueles livros de evangelização lá, onde ele coloca Cristo numa cadeirinha no centro, Cristo numa cadeirinha fora, ele vai falar de vida carnal, crente espiritual, fazendo uma distinção entre uma vida espiritual e uma vida não espiritual. Para nós não existe essa dicotomia. Quando uma pessoa ela é salva, a vida dela ela se torna um ser espiritual. Toda a sua vida ela é espiritual, tudo. No seu trabalho é espiritual, na sua escola é espiritual, na sua casa é espiritual. Ele está dentro do reino, o reino está dentro dele. Então não existe dicotomia, minha vida espiritual, minha vida social, minha vida fora da... Não existe isso, é um equívoco, vamos até evitar de falar isso. Mas isso impacta as nossas escolhas espirituais. Por exemplo, Deuteronômio 31. Eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte. Olha que palavra pesada. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E eu aconselho vocês, escolha, pois, a vida para que viva você e a vossa descendência. Então Deus está dizendo assim, é você quem tem que escolher, morrer ou viver. E eu dou um conselho, faça a escolha certa, escolha a vida. Então é uma decisão nossa. As escolhas são nossas. A escolha de Acã, por exemplo. Quando vocês entrarem na terra, não peguem nada que seja condenado. Nada. Será maldito aquele que pegar. Quando Acã chegou e viu o ouro e a prata, o cifrãozinho, né? Já cresceu no olhinho, já maquinou um monte de coisa dentro dele. Não, vou pegar aqui, ninguém vai. Foi uma decisão dele, ele tinha uma escolha. A escolha de obedecer o que Deus falou e a escolha de pegar aquilo. E talvez, dentro dele ele amenizou ao que Deus tinha dito. Mas será que Deus realmente vai matar? Será que eu acho que não, Deus é muito bom. Deus é muito isso, acho que ele não vai fazer isso. Vai ser só eu, ninguém vai saber. Não, ninguém. Eu vou pegar só um pouquinho aqui. Pegou, escolha dele. Só que Deus condicionou. E a condição de Deus é, não toque. Porque se vocês tocarem, a maldição vai vir. E Deus, sabendo, alguém tocou. Como Jesus disse, alguém tocou nas minhas vestes, eu que senti que de mim saiu o poder. Alguém tocou numa coisa maldita. Então, Acã fez uma escolha. E a escolha, a decisão dele, trouxe a morte. Apocalipse, por exemplo, apesar de ser um texto que é muito usado para evangelização, mas não é um texto de evangelização. Mas que nos ajuda a entender no todo a questão da escolha. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ele está falando para a igreja ali, não é? Então, é uma escolha que nós precisamos fazer. E ele está deixando muito claro, se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei. Mas peraí, como nós iremos abrir a porta do nosso coração, né? E aí tem um texto que eu vou citar para vocês que nos ajuda a entender isso. É a ação de Deus em nós e nós correspondendo positivamente a essa ação em nós. Paulo diz isso, aí eu vou citar esse texto, que é Filipenses 2:13. Porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. O querer é de quem? De quem é a operação? É de Deus. É Deus que opera em vós. Mas o querer é de quem? Deus opera em vós, tanto querer. O querer vai ser meu. Deus atua em mim, no meu corpo, no meu coração. É a mesma coisa que eu vou usar a ilustração aqui de domingo. O diabinho está aqui me dando, só que a diferença é, enquanto o diabo está me sugerindo, Paulo fala que ele está operando, Deus está operando em mim porque eu não tenho condições de fazer a escolha correta. Então o diabo não tem essa capacidade de operar em mim.
Mas Deus tem a capacidade de operar em mim. Ele opera em mim e eu correspondo positivamente fazendo aquilo que Ele quer. Mas quem foi que tomou a decisão? Isso impacta também na conversão? Claro que impacta. Eu entendo plenamente, acredito que todos nós concordamos aqui, que a conversão é um ato único de Deus, exclusivo de Deus, e que nós não temos nenhuma participação nela. Se Deus não operar em nós, não há conversão. Se Deus não agir no homem, não há conversão. Qual que é a parte do homem nesse processo de conversão? Nós sabemos que o primeiro passo que Deus dá é nos regenerar. Deus nos regenera, plantar um princípio de vida em nós. Depois Deus nos chama com a vocação externa, que é a pregação da palavra. A vocação interna acontece com a regeneração, que é num tempo que eu não sei quando, mas Deus me regenera. E com a pregação da palavra, Ele me chama com a santa vocação da pregação da palavra. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Eu respondo. Qual que é a minha resposta? O pregador está lá. Você aceita Cristo? Reconhece Ele como seu único suficiente Salvador? Sim, eu reconheço. Para mim, foi uma decisão minha. Mas quem é que realizou essa decisão em mim? Foi Deus. Foi Ele que me conduziu a tomar aquela decisão. E que sem isso, não teria acontecido. Então, a conversão, ela é exclusiva de Deus. E a minha resposta na conversão é apenas dizer sim. Eu preciso dizer sim. Olha o que Jesus fala lá em João 1, versos 11 e 12. Eu gosto sempre de citar o texto. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem o recebeu, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E quem foi que o recebeu? Aqueles que creram. Eles creram por quê? Porque Deus operou neles. E eles responderam recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Entende? Acho que não sei se eu estou... Porque eu lembrei daquela pergunta que o pastor Davi Charles Gomes fez naquele programa Veja Só. E aí, lembra da pergunta que ele fez sobre o suicídio? Vou repetir aqui, eu lembro, eu já vi várias vezes que ele faz a pergunta e o arminiano não sabe responder. Né? Ele falou assim, como que a gente pode entender, como que a gente pode responder dentro do calvinismo ou do arminianismo a situação? Uma pessoa toma uma decisão de tirar a sua vida. O cara vai lá, compra a corda, amarra na viga lá e amarra no pescoço, se solta e morre. Né? Como que a gente pode entender a bondade de Deus? Se Deus decretou que ele faria aquilo. Ou, do lado do arminianismo, como é que a gente pode entender que Deus é bom se Deus permitiu que ele fizesse tudo isso e não impediu que ele fizesse? Aí ele, assim, né, e a resposta, tipo assim, às vezes a resposta não é sim ou não, mas né, a gente tem que abordar por outro caminho. O caminho, pelo que eu entendi da resposta dele, é que a gente, em Deus, tem muita coisa que a gente nunca vai entender, porque, então, assim, primeira coisa, a Bíblia deixa bem claro que Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom. Sim. Então, e Deus é justo. Abraão foi o primeiro que declarou que Deus é o juiz de toda a terra, e a Bíblia tem vários textos afirmando a justiça de Deus. Então, a gente tem essas duas afirmações sobre Deus. A terceira é que Deus é soberano e nada escapa da sua vontade. Não tem nada que a gente pode fazer que pegue Deus de surpresa. Quando Adão pecou, Deus chegou lá no jardim e falou, nossa, Adão, né? E agora? Né? Por outro lado, as nossas decisões são importantes. Tudo que nós decidimos é relevante e tudo que nós escolhemos e fazemos é colocado na nossa conta. Sim. A gente vai receber o galardão no céu, mas só que o ímpio que for para o inferno, ele não vai poder dizer assim, eu nunca viria para cá se Deus não tivesse mandado. Né? Nós recebemos, nossas decisões, elas são importantes. Como que a gente concilia essas coisas? A gente não entende. A gente só aceita. Porque Deus é tão acima do que nós conseguimos compreender que Adão tinha livre-arbítrio e Adão cumpriu o decreto de Deus. Sim. Adão era livre para escolher não comer daquela maçã, daquela fruta.
Ele escolheu isso. Estava decretado por Deus? Estava. Deus tinha decretado isso. Deus não foi pego de surpresa. E Deus proporcionou isso porque o plano de Deus era nos salvar através de Cristo. E esse plano foi feito antes de Adão pecar. Exatamente. Judas, todas as ações de Judas estavam dentro de um decreto de Deus. Tanto a de Judas quanto a dos gentios da terra, de Herodes, segundo Atos 4, 24 até o 31, estava dentro do decreto de Deus. Todas as ações deles, todas, estavam dentro do decreto de Deus. Eles agiram para cumprir o plano decretivo de Deus. Então, assim, às vezes é difícil a gente... Eu não acho nem difícil de entender, porque está claro, eu acho difícil aceitar. Baseado na bondade, baseado no amor, baseado na misericórdia. É uma forma anacrônica, a nossa maneira de ver, é a interpretação de Deus a partir de mim. Eu olhar para Deus e achar que a minha compreensão sobre bondade, justiça, misericórdia, que eu tenho dentro da minha finitude e da minha corrupção, Deus tem que se encaixar dentro dela. Só que em Deus isso está muito acima de nós, da minha compreensão de justiça, de bondade, de misericórdia. E um detalhe importante é que eu estou aqui. Eu não sei o plano de Deus. Eu não sei por que Ele age. A intenção de Deus, por que Ele age dessa forma, eu não sei. Então eu estou querendo julgar, colocar Deus no banco dos réus, a partir de uma compreensão limitada de um todo. Você está aí? Não vai não, né? Sim. Se puder. Então eu coloco Deus no banco dos réus a partir da minha limitação de compreensão. Entende? E aí eu quero dizer, mas Deus não pode, porque a Bíblia fala que Ele é bom. Então assim, mas eu não compreendo a bondade de Deus na sua extensão, não sei o que é bondade, tal como em Deus, ou misericórdia, ou justiça. Porque quando eu falo de bondade, eu falo a partir da minha compreensão. Então é isso. Ok? Eu acho que deu para a gente pegar alguma coisa aqui dentro de algumas coisas que a gente vai desenvolver também, né? Esperar o Eldo voltar aí para a gente continuar falando. Ok. Obrigado. Uma distinção também bacana, né? Como está proposto aí, a gente precisa fazer entre preceito de Deus ou leis de Deus que se relaciona às suas leis e os seus decretos, né? Que se refere ao plano eterno de Deus, né? Então, o plano de Deus, as leis de Deus estão dentro desse plano, né? Os preceitos de Deus fazem parte desse plano. Quando a gente olha para a história, a gente precisa olhar para a história de maneira progressiva. E Deus foi revelando sua vontade, revelando a si mesmo, revelando os seus planos, que quando chega lá em Apocalipse, Cristo, da visão de João, Cristo vai dizer, olha, agora o rolo foi aberto, porque até então ninguém podia entender claramente. Então a história ela vai se desenvolvendo desde a criação do primeiro homem que não tinha nenhum conceito de Deus e foi adquirindo esse conceito gradativamente com uma compreensão muito limitadíssima, apesar de ter uma relação próxima de Deus e uma comunhão próxima de Deus, mas uma compreensão de Deus limitadíssima, que não tinha vida eterna, a vida eterna dele era perdível, né? E tanto é que ele a perdeu. E aí a história vai desenvolvendo, Deus vai desvendando o rolo por meio do sacrifício, do primeiro animal, por meio do pecado, depois a introdução do pecado no mundo, a primeira morte, o primeiro assassinato, e aí você vai vendo o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das sociedades, você vai vendo esse pecado
se tornando mais amplo, que sai de um assassinato, depois já vai para um adultério, depois, vai para uma agressão, depois já vai para adultério, e assim você vai vendo uma série de coisas que vão se desenvolvendo. O pecado vai gradativamente se mostrando aos homens, se revelando no coração dos homens, para uma prática social. O pecado moral vai se tornando, à medida que vai crescendo, a sociedade vai se desenvolvendo, o pecado moral vai se ramificando e as práticas vão se multiplicando. Chega no capítulo 5, você vê Deus extremamente, 6, Deus extremamente irado, porque o homem se tornou. Eu fico imaginando, naquela época o homem ficou corrupto. Imagine agora o tanto de pecado que já se ampliou, né? Acho que os pecados ainda eram limitados. Tinha, mas agora é demais. É coisa absurda, né? Então, assim, aí o pecado vai se desenvolvendo. O plano de Deus vai se manifestando. Gradativamente, Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem, Deus mostra o que ele quer fazer com a vinda do seu descendente, que está prometido lá em Gênesis 3,15. Então, a história, e à medida que esses homens vão recebendo informação, eles vão se tornando mais responsáveis por essas informações. O que Abraão sabia era muito mais do que Adão sabia. Portanto, a cobrança sobre Abraão é muito mais do que sobre Adão. O que Moisés sabia era muito mais do que Abraão sabia. O que Pedro, João e Paulo sabiam é muito mais do que Moisés sabia. E o que nós sabemos não é muito mais do que ele sabia, mas é o geral de tudo aquilo que ele sabia. Nós temos todo o compêndio do que eles sabiam e nós temos tudo aqui numa ordem. Portanto, a nossa compreensão do todo, eles receberam revelações, cada um recebeu a sua revelação, mas nós temos essas revelações no todo aqui, portanto, há uma responsabilidade muito maior do que a deles. Tá? Então, a lei de Deus, quando nós tratamos sobre lei, não só sobre os princípios morais, sobre a ética moral estabelecida no Decálogo, mas também toda a Escritura, ela está dentro do plano eterno de Deus, porque vai revelando esse plano ao longo da história e mostrando aos homens como as coisas devem acontecer e elas irão acontecer. Então a gente precisa fazer essa distinção entre o decreto de Deus, que está relacionado ao seu plano no todo, o seu plano geral, e as suas leis, que vai mostrando o desenvolvimento desse plano na história. Ok? Dúvidas aqui? Aí nós temos os exemplos de decretos humanos, né? Que nós vamos encontrar nas Escrituras. Foi interessante dar uma olhada em alguns deles, né? Daniel 6, aí vamos ver aí, vocês têm. Daniel 6. Daniel 6, 7 a 12. Né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esse é um decreto para adoração. Somente o rei deveria ser adorado. E quais as condições desse decreto? Um outro decreto aí é o decreto de Ciro, que é para construir o templo de Jerusalém, né? Êxodo capítulo 5, verso 13. O sexto do decreto de César, né? O capítulo 2 de Lucas, verso 1. Atos 17, 1. É o dogma, o decreto de decisão, também usado em relações de decisões de concílios do Concílio de Jerusalém. Né? Um dogma foi estabelecido. O que é um dogma? O que é um dogma? Um dogma seria uma lei. É um sistema de fé, no caso, sempre vai ser desse sentido. Né? Dogma calvinista, por exemplo. Sistema calvinista. É um sistema de doutrina
estabelecido, e esse sistema de doutrina estabelecido, ele é condicionado a obrigações. É ele que rege. Você precisa seguir. E se não segui-lo, você quebra esse sistema de obrigações. E daí você pode ser considerado como um transgressor desse sistema de crença. A Igreja Católica, quem transgrediu os seus dogmas era considerado como herege. Quem discursava fora desse sistema de crença deles era considerado como herege, aí devia ser queimado. Então, geralmente, o dogma ele é de uma instituição. Ele parte de uma instituição religiosa. Mas ele também pode ser desenvolvido numa instituição jurídica, por exemplo. Então você tem dogmas eclesiásticos, dogmas jurídicos, dogmas filosóficos. Então, são um sistema de crenças que são tomados como absolutos. E a quebra desse sistema de crença é considerado como isso no contexto cristão, heresia. Isso no contexto jurídico é considerado como uma apostasia. Só para abrir um parênteses aqui, o meu professor estava dando uma aula e ele estava falando sobre as apostasias do judiciário, né? E aí eu falei para ele, na hora eu fui fazer um comentário, falei, as heresias, aí, heresias? Cara, eu nunca tinha ouvido esse termo. Ele é de constitucional. Aí ele falou assim, pô, gostei. Escreve sobre isso daí. Porque eu acho muito melhor usar o termo heresia do que apostasia. E aí ele mesmo deu a definição, porque apostasia é você abandonar uma crença, não é isso? É quando você abandona uma crença, você nega aquela crença como verdade e institui outra verdade. Foi isso aí. E a heresia é quando você pega aquela crença e distorce ela. Então, o que geralmente alguns, nem vou falar o nome dele, o que do Supremo faz é distorcer a Constituição em alguns pontos. Isso é uma heresia e não uma apostasia. Há uma distorção. Então, escreve sobre isso. Aí eu falei, não vou fazer não, você tal. Aí depois eu comecei a pensar, sabe que eu vou fazer minha monografia sobre isso? E eu comecei já a pesquisar, mas é difícil material. Você não tem material. A gente tem os livros que tratam, mas não tem. Você encontra partes em alguma coisa aqui ou ali, a palavra, mas não um sistema que apresenta em um livro essa doutrina ou esse pensamento. Então, se eu conseguir fazer alguma coisa, é algo mais só sobre isso, é algo. Ele falou, não faz isso. Aí ele já começou a dar umas orientações, alguns livros para me ler. Então, no sistema jurídico, no judiciário, a transgressão do dogma acabei de falar aqui, não é heresia, não, é apostasia, uma apostasia, ok? Então, quando, no ponto aqui que nós estávamos aqui, decisões também usadas em relação às decisões de concílio, no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém foi estabelecido alguns dogmas, né? Lembra de quais são? Concílio lá... Comer carne com sangue, a imoralidade sexual, ídolos, né? Acho que são só esses três. Vamos ver lá, vamos dar uma olhadinha. Atos 16, 4. Atos. Vê aí. Se no 4 já fala. É o 16 ou o 15? Não, acho que é o 15, tá errado aí. Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Isso. É o verso 5, né?
nós temos duas instituições, uma instituição já estabelecida, e surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, eram das seitas que creram no Evangelho. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse era o dogma que eles queriam impor sobre os gentios. Então, os judeus fariseus convertidos ao Evangelho queriam impor as regras judaicas aos gentios. Aí Tiago tem um parecer dele, né? O parecer de Tiago é o 29, né? O que diz aí? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Então veja que ele já deu um parecer diferente. Nós não vamos impor sobre eles, sobre os gentios. Então as obrigações judaicas das leis mosaicas, das observâncias das leis mosaicas, não foram impostas. Nem a guarda do sábado aqui foi imposto sobre os gentios. Poderiam ter dito, né? E guardais o sábado, tal como nós guardamos. Mas nem aqui foi imposto a guarda do sábado sobre eles. Então, mas foi estabelecido práticas dogmáticas, regras que os gentios deveriam observar. Agora veja aqui que não está sendo colocado como mandamento. Vocês farão bem se observar essas coisas. Só que estas verdades aqui foram extraídas de mandamentos lá atrás. Carnes sufocadas, ídolos, carne com sangue. São coisas que Deus já havia proibido à nação de Israel. E a questão da imoralidade ali, nem entre os gentios era tolerado. É tolerado. Mas outras coisas que era para diferenciar mais, né? Eles dos gentios. Exato. Religiosamente. Porque eles precisavam estabelecer alguma diferença entre ser cristão e não ser. São coisas que nós fazemos que, de uma certa forma, nos ajuda. Eu estava conversando com meu filho um dia desse a esse respeito. Que nos ajuda a nos identificarmos. Por exemplo, como eu falo, como eu visto, me identifica com um grupo social. Como eu me porto, como eu falo, como eu me visto, quer queira, quer não, existem essas camadas dentro da sociedade, diferenciativas dentro da sociedade. Então, não adianta nós queremos bater até dizer não e até tentar sermos quebradores de regras. Vai sempre existir essa diferença. Quando você olha para uma pessoa com determinada roupa, você vai dizer, essa pessoa é isso. Quando você olha para uma pessoa com determinado maquiagem, quando você olha para alguém de esquerda, você já sabe que é de esquerda. Cabelo azul, né? Quando você ouve certas palavras, sabe, é de esquerda, não tem como. Se não da linha mais frentista, mas pelo menos da área intelectual da esquerda. Quando você olha para alguém de direita, ou alguém falar, os termos que usa, você vê, essa pessoa é de direita. Quando você vê uma pessoa com determinados tipos de vestimenta, você já pergunta para ela, você é crente? Né? Quando você vê o jeito de certa pessoa falar, ela já pergunta para você, você é crente? Eu estava na faculdade, aí a colega tal pergunta, você é cristão, né? Eu sou. Dá para perceber. É porque todas as vezes que os professores lá tentam doutrinar, eu bato de frente e já me posiciono com aquilo, e geralmente eu falo, nem uso o termo religião ou cristão, eu falo, olha, no meu sistema de crença, nós acreditamos que a família é a base, não só a base da sociedade, mas é a primeira instituição, e ela tem que ser respeitada e tal. Então, isso já é uma fala de quem? De quem tem pensamento cristão. Logo já se associa. E aí, você é evangélico, você é cristão. Eu sou, graças a Deus. Dá para perceber. Então, o seu jeito de falar, como você fala, vai te identificar, vai te mostrar em qual camada você pertence. E precisa disso. Naturalmente, essas diferenciações vão ser vistas na sociedade, mas porque são práticas vividas dentro daquela comunidade. Eu estou na comunidade dos cristãos. Então é assim que eu converso. Eu estou dentro do presbiterianismo, então a minha fala é uma fala de um presbiteriano.
quando eu vou falar de soberania, de salvação, sempre vou usar termos colocando Deus como soberano na salvação. Né? Eu nunca vou dizer assim, porque eu me salvei, glória a mim mesmo. Então, assim, isso vai distinguir, nos ajuda a distinguir. E precisava disso. E nada melhor do que já usar o que está estabelecido, estava estabelecido na antiga aliança para isso, né? Que eu falei na outra aula, eu falo por aí, né? A gente não existe ponto pacífico, no sentido assim, de que a gente tem que saber se posicionar desse jeito aí, que você falou. Na sala de aula, o professor fala uma coisa, a gente tem que saber se posicionar. E muitas vezes a gente isso aí, né? Fala assim, isso aqui eu não preciso falar porque vocês já sabem. Não, precisa ser dito. E eu vou dizer uma coisa para você. Se vocês tiverem oportunidade e farão a faculdade, vocês vão ver como é difícil. Tem professor que ele respeita, assim. Mas tem professor, cara, que ele é no esculacho, assim. É na cara dura. 5 pessoas com idade acima de 40 anos na sala, eu e mais 4. O resto tudo era jovem entre 17 e 20 anos de idade, 22 anos de idade. Saiu da escola agora. Sem conhecimento nenhum, sem estrutura intelectual nenhuma, sem informação intelectual nenhuma, sem base, sem leitura intelectual nenhuma. Cai na mão desses caras. Os caras começam a jogar assim, sabe que é pegar uma caçamba e fazer o basculante dela e derramar aquele monte de informação. E você vê, você que já tem uma vida de estudo acadêmico, uma vida acadêmica, de estudo, que já lê, que já está envolvido, você sabe que o que ele está falando é uma forma de doutrinar, de enquadrar a mente daquelas pessoas numa única linha de pensamento marxista. Cara, se você não fala nada ali, aquele jovem, um bebê, pelo menos quando eu falo alguma coisa, ele sabe que existe uma posição diferente. Pelo menos isso, né? Tá? Puxa, peraí, o professor falou isso, mas quem sabe ele até seja despertado a pesquisar sobre isso, né? Então, assim, e o mais interessante é que acho que ali 40%, 60%, 40%, 50% da sala são evangélicos, de igrejas. E aí tanto o professor ficar batendo, quando eles vão fazer as apresentações deles, eles ficam usando os termos que o professor usa. Porque o neoconstitucionalismo possibilita uma visão de um novo sistema de família, que isso traz o respeito à dignidade humana, sem avaliar o que quer dizer dignidade humana lá na Constituição. Então, você vê que ele está falando aquilo por influência do professor ficar batendo na tecla o tempo todo sobre o neoconstitucionalismo e o que o neoconstitucionalismo proporciona no sentido mais amplo de interpretação das escrituras, abarcando um novo modelo de família. Eu acho que tem uma outra dentro disso aí, acho que tem um problema da igreja hoje, que assim, o cara está mais preocupado em absorver o conteúdo para fazer concurso do que em defender a fé dele, propriamente dito. Ele não se importa se o professor atacar a fé dele, contanto que o professor passa o conteúdo dele, para ele pegar e fazer o concurso público e pegar um emprego. Até admite, ele nem diz, né? Não se posicionar, né? Porque se ele se posicionar e de repente ele pensa assim, poxa, eu podia ter aprendido, o professor podia ter passado o capítulo inteiro, mas o professor ficou nesse trecho aqui porque discutiram com ele. Exato. E aí, às vezes, ele fica até com raiva do cara que discute, porque ele prefere que o professor despeje aquele negócio ali e ele vai pegar o conteúdo para fazer um concurso e tal, do que ele defender o professor, defender a fé dele, que eu acho que o cristão ele tem que primeiro fazer isso, né? Se ele vai ter um bom funcionamento na sociedade, isso é secundário, deveria ser secundário, né? E, em primeiro lugar, defender o reino, né? Eu sou súdito desse reino, eu pertenço a esse reino, não é a terra. Você vê que são poucos os que passaram, vou falar da área que estou estudando, que passaram pela academia, que lá na academia fizeram questionamentos, foram até perseguidos na academia, que depois de sair da academia saiu com um pensamento mais cristão, mais fortificado, e para combater isso. Os que foram para lá, fizeram isso que nem o Helder falou, eu só estou interessado aqui, eles foram mais influenciados. Quando jogados dentro do concurso, eles caíram na mão de pessoas que
eram mais militantes do que eles. Portanto, as ações deles lá dentro do local de trabalho deles tem que ser de acordo com a militância. Porque eles não souberam aqui se preparar, lá eles têm dificuldade. Quiçá muitos que não são a mentalidade revertida, convertida para essa forma de pensamento. Né? Muito bem. Semana que vem nós vamos falar sobre o decreto de Deus, a distinção, os eventos desse decreto, tá bom? E algumas perguntas que eu vou passar lá no grupo também para vocês, tá bom? Uma coisa interessante aqui, já vou adiantar, é a respeito dos agentes humanos sendo usados como agentes, como partes integrantes da execução do decreto de Deus. Né? Quem trabalha muito isso é o Dr. Heber Carlos de Campos, daquele livrinho O Ser de Deus e Seus Atributos na História. Se não leu, dá uma lida, muito bom. Ele é prolixo. Tem capítulos ali que você pode escrever assim, esse capítulo não poderia estar aqui, porque mas é um livro maravilhoso. E é muito simples, você lê ali, você vai entender como esse decreto, como essa situação do concursos divinos, né? O concurso divino, o concurso de Deus é executado na história. Concurso divino tem a ver com soberania de Deus, responsabilidade humana. Como que isso acontece? Como isso pode ser encaixado? E como isso se desenvolve dentro do decreto? Como as hostes angelicais se encaixam dentro do decreto? Como as ações humanas se encaixam dentro do decreto? Como a gente pode avaliar o capítulo 6 e capítulo 7 de Apocalipse dentro do decreto divino? Sobre as trombetas, sobre as pestes. O que isso tem a ver com o decreto divino? Né? Então é muito bacana. Vale a pena ler o livro de Dr. Augusto, tá bom? Vamos lá?